Como tem sido a carreira das revelações do nosso futebol da última década? Será que alguém vingou? Você está no canal Esquina da Bola e bora pro vídeo. Em 2011, o Wellington Nem foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro atuando pelo Figueirense naquela temporada. Ele estava emprestado pelo Fluminense e após o bom campeonato pelo time catarinense, Nem voltou ao time das Laranjeiras, onde fez um ótimo campeonato em 2012, ajudando o Fluminense a conquistar o título daquele ano. Depois disso, foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 25 milhões de reais. Era muito comum naqueles anos o Shakhtar vir buscar promessas do futebol brasileiro. O problema é que o futebol ucraniano não é o melhor para um jogador jovem evoluir, e esse destino acabou matando algumas promessas que o Brasil tinha. E foi assim com o Nem. Depois de cumprir seu contrato com o time ucraniano, ele voltou ao Brasil e não conseguiu se firmar em grandes do nosso futebol. Hoje, com 31 anos, ele é jogador do Vitória da Bahia e atua na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2011, o jogador revelação do campeonato foi Bernard, ele mesmo, o Alegria nas pernas. Aquele ano foi marcado pela ida de Ronaldinho ao Galo e pela bela disputa pelo título entre Atlético e Fluminense, vencido pelo Tricolor. Mas ali, o Atlético dava indício das grandes conquistas que estavam por vir com a ajuda de sua joia Bernard. Depois de vencer de forma excepcional a Libertadores de 2013, Bernard foi negociado com o Shakhtar Donetsk. Até então, era a maior venda da história do clube mineiro. E por lá, Bernard teve um ótimo início, chegando inclusive a ser convocado para a Copa de 2014, onde surgiu o famoso apelido. Depois de participar da tragédia que foi aquele jogo contra a Alemanha e ser um dos alvos da torcida brasileira, Bernard sentiu bastante e perdeu espaço no Shakhtar, chegando a nem ser relacionado para partidas. Depois disso, teve passagem apagada pelo futebol inglês e hoje, com 30 anos, é jogador do Panathinaikos da Grécia. Em 2013, tivemos Marcelo Cirino como revelação do Brasileirão. O jogador do Atlético Paranaense já era destaque do clube. No ano anterior, o jogador já havia ajudado o clube a voltar para a elite do futebol brasileiro, marcando 16 gols na Série B, e ele não parou na Série A. Foi o destaque do Atlético finalista da Copa do Brasil e terceiro colocado do Brasileirão daquele ano. Sua força física e belas atuações fizeram outros gigantes do Brasil se interessarem pelo seu futebol. E no final de 2014, o Flamengo conseguiu contratar o jogador. Seu início na Gávea foi promissor, mas lesões, más atuações e principalmente problemas extracampo o fizeram ser afastado do time. Depois de rodar por alguns clubes, mas sem sucesso, voltou ao clube que o formou e fez parte dessa retomada do Atlético, ganhando títulos nacionais e internacionais e consolidando o Furacão como um dos principais clubes brasileiros. 2014 foi o ano de Eric. O jogador do Goiás chamou a atenção do Brasil com sua velocidade, habilidade e 12 gols no Campeonato Brasileiro daquele ano. O jovem jogador de 20 anos ajudou o Goiás a se livrar do rebaixamento em 2014 e depois de consolidar como ótimo jogador em 2015, ele já começou a temporada de 2016 em outro Verdão, o Palmeiras. Mas infelizmente não teve o mesmo sucesso por lá e passou a ser emprestado toda a temporada para um time diferente, sem tempo para se firmar e mostrar o futebol que o tornou o jogador revelação em 2014. Hoje, com 28 anos, Eric está no futebol japonês atuando pelo Machida Zelvia da 2ª divisão. Em 2015, tivemos a ascensão de Gabriel Jesus, o primeiro de nossa lista que tem uma carreira consolidada em grandes europeus, e o primeiro também que ganhou o prêmio de revelação e logo na temporada seguinte o prêmio de craque do Brasileirão. Seu início foi meteórico, sendo importante em títulos conquistados pelo Palmeiras, mostrando habilidade e bastante faro de gol. Em 2017 ele chegou ao Manchester City e seu começo foi melhor do que todos imaginavam, fazendo gols e chegando a colocar Kun Agüero, ídolo da equipe, no banco. Esse ótimo futebol o levou a vestir a amarelinha, onde fez uma ótima eliminatória marcando muitos gols. Mas o começo da decaída do jogador veio na Copa de 2018. O jogador passou a Copa toda sem balançar as redes e foi apontado como um dos principais culpados do fracasso na Rússia. Depois da Copa, suas más atuações e grande concorrência no Manchester City o fizeram perder espaço no time de Guardiola. Até que na temporada 22-23, ele decidiu mudar de ares para reencontrar seu bom futebol. E deu certo. Hoje, com 26 anos, Gabriel Jesus faz uma ótima temporada com o Arsenal. Em 31 jogos, soma 10 gols e 7 assistências, colocando o time londrino em 2º lugar no campeonato inglês. Em 2016, Vitor Bueno se destacou pelo Santos e foi o jogador revelação do ano. O jogador habilidoso e com muito faro de gol despertou a curiosidade do Brasil pelo seu futebol, quando com apenas 21 anos disputava a artilharia do campeonato com nomes como Ricardo Oliveira, Fred e Diego Souza. Em 2018, foi emprestado ao Dinamo de Kiev. De novo,
novo aquela rota Brasil-Ucrânia, mas por lá não foi feliz. Na volta ao Brasil, jogou por São Paulo e Santos, mas sem conseguir se destacar e se firmar como titular. Hoje, com 28 anos, ele é jogador do ótimo Atlético Paranaense, mas é banco por lá. 2017 tivemos o meia Arthur do Grêmio como grande revelação. O jogador surgiu como um meio-campista clássico, que pouco errava passes e de muita inteligência em campo. Pelo tricolor porto-alegrense, Arthur foi campeão da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, sendo peça-chave no time de Renato Gaúcho. As grandes atuações o levaram a ser contratado pelo Barcelona, com a expectativa de substituir a lendária dupla Xavi e Iniesta. Foi um bom começo, mas aos poucos foi perdendo espaço com más atuações no Barcelona, que estava muito bagunçado e ninguém conseguia se firmar. No final de 2020 se juntou à Juventus, onde foi titular por bastante tempo, mas as seguidas lesões o atrapalharam e fizeram perder espaço na velha senhora. Hoje, com 26 anos, ele está emprestado ao Liverpool, mas vem demonstrando interesse de retornar ao clube que o formou. 2018 foi o ano de Pedro. Pedro surgiu em um ano de Copa do Mundo, que o camisa 9 da seleção não fez nenhum gol na Copa, e que todos reclamavam do Brasil não revelar mais aqueles centroavantes de origem, com faro de gol. E era tudo que o menino do Fluminense trazia em suas características. Um camisa 9 clássico. Pedro, inclusive, foi o jogador mais jovem a ser artilheiro de um carioca pelo Fluminense. E seu começo de brasileiro foi absurdo, fazendo incríveis 10 gols em 19 jogos, até sofrer uma grave lesão que o tirou do resto da temporada. Sua volta aos gramados foi recheada de dúvidas, por ser uma séria lesão, mas ele fez questão de espantar todas as dúvidas, marcando logo no seu primeiro jogo após a volta. No meio de 2019, foi vendido à Fiorentina, mas por lá não teve espaço nem tempo para se destacar. E em menos de 6 meses depois de ir para o velho continente, já estava de volta ao Brasil, mas dessa vez jogando pelo Flamengo, onde o jogador soma 68 gols em 120 jogos. Vale lembrar que Pedro tem apenas 25 anos e muito futuro pela frente. Em 2019, vimos Michel estourar para o Brasil com seu bom futebol no Goiás e uma bonita história. Depois de uma ótima temporada, que ajudou o Goiás a fazer 52 pontos no Brasileirão, Michael começou a ser disputado por grandes times do Brasil e acabou fechando com o Flamengo. Na Gávea, teve um começo apagado e com muitas críticas, mas com o tempo foi conquistando seu espaço e colecionando belos gols e grandes atuações. No início de 2022 foi vendido para o futebol árabe e hoje com 27 anos se encontra no Al Ahly. 2020 foi um ano mágico para Claudinho. Mesmo sem atuar por um clube postulante a título, ganhou todos os prêmios individuais possíveis. Foi jogador revelação, craque do campeonato e artilheiro do Brasileirão 2020. Muitos times brasileiros tentaram fechar com camisa 10 do Massa Bruta, mas ele acabou fechando com o Zenit da Rússia ao final da temporada. Hoje, com 26 anos, ele vem brilhando no Zenit, com gols e assistências importantes, mas tem informações que ele está próximo de fechar com o Palmeiras. E aí, quem teve mais sucesso na carreira até aqui?